Ontem à tarde eu publiquei um vídeo aqui falando sobre uma charge feita pelo Aroeira e que foi compartilhada no Twitter pelo Ricardo Noblat, que é essa charge aqui, mostrando o Bolsonaro pintando uma suástica numa cruz vermelha de hospital. Isso decorre, na verdade, da fala do Bolsonaro numa live propondo que os seus seguidores, os seus apoiadores, invadissem hospitais para verificar os estados dos hospitais, se estavam cheios, vazios, e isso põe em risco a vida dos seus apoiadores, põe em risco pacientes, põe em risco profissionais de saúde. É mais uma das bobagens absurdas, mais um dos potenciais crimes do Bolsonaro, e agora eles querem atacar um jornalista que retuita ou que compartilha uma charge. Eu acordei aqui vendo uma reportagem falando sobre isso, que como o atual ministro da Justiça, substituindo o Sérgio Moro, que é o André Mendonça, pediu agora que a PGR investigue, a PGR e a Polícia Federal investiguem o Ricardo Noblat pela charge, com base na Lei de Segurança Nacional, que tipifica a calúnia como presidente como um crime contra a segurança nacional. Eu quero aproveitar essa circunstância aqui, esse caso em particular dessa charge e dessa agora investigação contra o Ricardo Noblat, para abordar alguns temas sobre isso, Porque a gente já falou recentemente sobre o assédio judicial que bolsonaristas fazem ou olavistas fazem para silenciar a oposição, e aqui vale relembrar também, dias atrás, que você tem o Olavo de Carvalho fazendo um vídeo convocando o Bolsonaro a perseguir seus opositores, e ele tem em mente, basicamente, assédio judicial, ou seja, processar qualquer jornalista, qualquer intelectual, qualquer professor, qualquer pessoa que venha criticar o Bolsonaro, qualquer figura pública, processar essas pessoas para que elas se calem, abarrotar as pessoas de processos, e assim elas vão se encolher, ficar quietas, e assim não terá crítica, não terá, essa voz de oposição ao governo, porque tudo é passível de processo. E como vocês lembram lá, eu botei um trecho de um vídeo no qual o Olavo fala justamente isso. A classe jornalística é um grande inimigo do Brasil, porque ela está identificada com o Foro de São Paulo, trabalha para o Foro de São Paulo. Eu pergunto assim, quantos processos estão rolando contra jornalistas mentirosos? Você vai ver nenhum. Então xinga os caras, mas não faz nada contra eles. Por que o presidente era assim? É porque ele não tem respaldo, ele não tem uma militância organizada trabalhando para ele. Se tivesse, por exemplo, nós já teríamos uma equipe de 100 advogados fiscalizando o que esses jornalistas fazem e processando um por um. Ele mentiu contra o governo, processa em cima de você. É uma maneira mais simples de lidar com isso. Mas note bem, eu estou falando isso desde o começo da década de 90. Falei 1000 vezes para os militares. Vocês estão deixando esses camaradas mentirem contra as Forças Armadas. Não pode deixar. O sujeito mentiu contra as Forças Armadas, você tem que meter um processo nele. Desde o começo da década de 90. Daí as pessoas dizem, mas não adianta processar porque não dá nada. Escuta, meu filho, o processo não vale pela sentença final do juiz, mas pelo próprio processo. Eu já sofri processo, do qual eu fui absolvido, mas o processo acabou com a minha vida. Então, processo, ele é uma arma para você amarrar a mão do seu inimigo. Não é para meter ele na cadeia. Às vezes você não consegue meter na cadeia. Mas, se um desses jornalistas tiver 20 ou 30 processos para responder, ele está lascado. Não importa se você está certo ou errado, o que importa é processar, atar a mão das pessoas para que elas se calem. E na época a gente falou aqui que a intenção do Olavo era pedir dinheiro, e ele fez um vídeo em seguida falando que não era isso, embora acho que seja, mas ele disse que não era isso, que ele queria advogados, ou seja, ele queria criar uma máquina de assédio judicial, basicamente. E agora você vê o governo fazendo isso, o governo federal, o Estado brasileiro perseguindo jornalistas ou outras pessoas. Bem, a gente pode começar a ver isso agora, Tanto que um receio que a gente tem agora é que, por causa do meu livro novo, Minha Especialidade é Matar, que eles nos processem também, Porque eu tenho visto muitos bolsonaristas, muitos olavistas pedindo que o Bolsonaro comece um processo contra a gente. Só para atualizar vocês aqui, antes de entrarmos no tema especificamente e analisarmos alguns pontos, vale ressaltar o que eu falei ontem, a gente tem novidades. Ontem eu fechei com a Cota Editorial, que já é uma editora que publica outros livros meus. Falei com o Sálvio, que é o editor, e a gente vai publicar a versão impressa do livro Minha Especialidade é Matar. Está na pré-venda agora com desconto, ou seja, vai lá, confira no site da editora. Se você já leu o digital e quiser o impresso para presentear para alguém ou para ter em casa o livro impresso, confira agora. Levará algumas semanas aí até sair a versão impressa, chegar nas livrarias, portanto agora está com desconto. Vai lá, terá a versão impressa no Brasil, e ontem o editor confirmou também que sairá em Portugal, ou seja, também terá distribuição
para a Europa. A gente só tem que ver que, como será o processo para vender na Europa, tem que fazer um site específico para isso, né, uma página específica para isso, mas quando eu tiver informações sobre o livro em Portugal, eu também passo para vocês. E sobre as traduções também, porque eu falei para vocês que a gente está com um mutirão agora de tradução, a gente tem centenas de pessoas querendo ajudar para traduzir o livro para outros idiomas. Eu já fechei a equipe para inglês, espanhol e italiano, já temos uma tradutora em francês que está bem avançada, vai acabar essa semana também, e ainda falta gente para outros idiomas, ou seja, já temos aqui alguns voluntários para alemão e para outros idiomas, mas ainda precisa fechar esses outros grupos. E se tiver demanda também em outros países da União Europeia, tiver demanda em outros idiomas, a gente pode também pensar numa versão impressa para esse livro em outros idiomas também. Ou seja, a ideia é espalhar a mensagem mesmo e mostrar para o mundo quem é essa figura, qual é o perfil dele, e que tem comprovado agora, por exemplo, nesse momento aqui, tentando perseguir jornalista no Brasil. Então vamos entrar aqui na questão da charge, né? Na questão da crítica, da sátira feita na charge. Você tem lá, como eu mostrei aqui, a charge, o Bolsonaro pintando uma suástica. E a alegação feita pela SECOM, né, a Secretaria de Comunicação da Presidência, num tweet ontem, foi que isso aí era acusar o presidente de um crime, né? Estava caluniando o presidente. Um debate que se deu, que eu vi posteriormente, e que na verdade é um debate muito próximo que se deu ano passado, quando teve o especial de Natal do Porta dos Fundos, é como o humor se encaixa na liberdade de expressão. Qual é o limite do humor? É uma pergunta que é muito feita aí, que ninguém sabe dizer com muita certeza qual é esse limite. Mas certamente há um limite muito mais amplo do que é o humor. Por exemplo, alguém chegar e falar aqui, Bolsonaro é um nazista, é diferente de você ter um sketch de humor, como tive um sketch, por exemplo, do Zorra, no qual o personagem do Bolsonaro está no barbeiro, começa a fazer a barba dele, ele fica com o bigodinho do Hitler. É diferente, é uma coisa diferente da outra. Se não dá para entender os limites de uma coisa e de outra, se não dá para entender a diferença entre você acusar alguém de alguma coisa e você tirar um sarro a partir de uma referência histórica que existe, como eu falei ontem aqui, a gente pode traçar muitos paralelos entre o fascismo, entre o nazismo e governos autoritários dos mais diferentes modelos. O Bolsonaro não é um ditador ainda, embora queira ser. Mas, certamente, há muitos pontos de contato entre, sabe, o nazismo, o fascismo e posturas ou ideias ou retórica ou propostas do governo Bolsonaro. Essas relações existem, não são imaginárias, elas existem. Não dá para chamar o Bolsonaro de nazista, mas as relações estão aí. Então, quem observa e compara com a história dispara alertas. Quem conhece um pouquinho do passado, quem estudou um pouquinho sobre o nazismo, sobre o fascismo, quando você vê certos sinais, certos elementos aqui, isso dispara uma preocupação, porque a gente não quer repetir o passado. E aqui vale ressaltar o texto do Adorno, Educação após Auschwitz, que a gente não pode esquecer do passado. A gente não pode apagar as mensagens daquilo que já aconteceu. Porque isso serve de alerta, isso serve de uma barreira para que isso não se repita. Se a gente compara o fascismo com o bolsonarismo, é porque a gente não quer que o fascismo se repita. Então fique muito claro. E quando alguém tira um sarro disso, quando alguém faz um humor com isso, ou quando alguém faz um sketch humorístico, ou um desenho, uma charge, isso, até onde eu percebi aqui pelos debates na internet, entre advogados inclusive, isso se encaixaria na sátira, isso se encaixaria na liberdade de expressão do humor ou da expressão artística. Eu imagino que, mesmo se uma investigação seguir adiante e o Noblar for processado por isso, que ele será inocentado nas cortes superiores, porque, sinceramente, parece muito difícil que isso prospere, mas no Brasil de hoje a gente não sabe de nada, né? E do mesmo modo que, possivelmente, possa vir um processo contra mim também por causa do livro. Não me espantaria nessa altura. Mesmo assim, você já observa a escalada do tom, né? E isso aqui já tem a ver também, vale ressaltar, tem a ver com a convocação feita pelo Olavo de Carvalho, que é perseguir a oposição, é calar a oposição, é forçar a oposição para um cantinho, ficar quietinho ali, esperando o pior acontecer. E isso não vai suceder. É importante ressaltar isso aqui, a gente não vai ficar quieto, o mundo está de olho nisso, a gente vai denunciar para o mundo agora. A ideia é justamente espalhar esse livro agora e denunciar para o mundo o que está acontecendo, para que pessoas em outros países percebam a dimensão das coisas. E é claro que o livro já está desatualizado, se for pensar que, desde que ele foi publicado, já teve um monte de coisa absurda que aconteceu. Esse é um outro fator adicional do governo Bolsonaro. Você nunca está atualizado com o que acontece, porque você vai dormir, quando você acorda no dia seguinte, já tem um monte de merda para você falar. Já tem um monte de absurdo que aconteceu em 24 horas. Nunca dá conta, é sempre uma crise, sempre é um absurdo, sempre uma fala escrota, não tem fim, não tem fim. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que começou a circular ontem uma imagem, né, porque agora há uma acusação de que o Supremo Tribunal Federal é comunista. Logo depois que
os 300 do Brasil, que na verdade são os 9 agora que a gente descobriu, né? Essa é uma imagem ontem de 9 pessoas na frente da polícia lá para protestar contra a prisão de Sarah Winter. São 9 do Brasil. Logo depois que eles foram expulsos da praça, eles dispararam fogos de artifício contra o STF e você tinha lá gritos de comunista, STF comunista. E ontem começou a circular uma foto aí dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês aqui a foto, tá aqui, né? Ah, como eu adoro os registros históricos. Contra fatos não há argumentos. Juiz Marco Aurélio e seu amigo Fidel. Fora Marco Aurélio, fora STF. Vejam um comunista de 64 hoje como juiz no STF, nada mais. E essa foto já circulou anteriormente, eu já vi que essa foto aí em 2018 circulava, e na verdade essa pessoa na foto com o Fidel Castro não é o ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo, não é o Ricardo Noblat. É o mesmo que compartilhou a charge do Aroeira. E eles compartilham essa foto como se fosse uma prova de que o STF é comunista, que está contra o Bolsonaro, que é um inimigo do Bolsonaro, é um inimigo do Brasil, que tem que ser destruído, né? É mais uma vez a retórica sendo construída para fechamento do Supremo, por exemplo. Acabar com esses ministros comunistas. E a foto não é do Marco Aurélio Mello. E aqui entra, né, eu quero pegar essa frase, que contra fotos não há argumentos. E é interessante isso, gente, sinceramente é muito interessante esse assunto, porque eu já estudei esse assunto, na verdade. Quando eu morei em Nova York, eu estudei fotografia lá, eu e minha esposa fizemos fotografia e estudamos com grandes fotógrafos, fotojornalistas reconhecidos, pessoas que trabalham em revistas importantes, fizemos muitos cursos lá de fotografia, a gente era bastante competente nessa área, para ser bem sincero, cheguei a pensar em trabalhar com fotografia, mas depois mudei de ideia, escrevi um livro de introdução à fotografia e uns anos depois eu fiz um curso numa universidade britânica sobre isso, sobre como as fotos manipulam a percepção das pessoas, né? Porque tem essa ideia, né, de que contra imagens não há argumentos, né? A imagem ela é auto-evidente, e isso está bem longe de ser verdade. As fotos, as imagens são altamente manipulativas. Você pode pegar uma cena que parece óbvia quando você enxerga e ela passar uma mensagem totalmente diferente depois. Você pode pegar uma foto de uma pessoa que parece com o Marco Aurélio Mello, jovem, e ser uma foto de outra pessoa. Então ela é altamente manipulativa. Há muitos momentos na história da humanidade na qual as fotos foram usadas para o sentido oposto do que elas pretendiam. Ou foram manipuladas abertamente, deliberadamente. Por exemplo, nesse curso teve um estudo de caso que foram as fotos manipuladas pelo governo stalinista. O Stalin tinha foto com outros revolucionários ou outros líderes comunistas, e na medida que ele ia matando essas pessoas, mandando para o Gulag, fazendo os expurgos no governo dele, ele ia apagando essas pessoas dos registros históricos. Ele ia, eliminando essas pessoas das fotos. Inclusive tem filmes, por exemplo, que retratam certos momentos revolucionários da Rússia, da União Soviética, e depois, quando essas pessoas eram eliminadas, eram retiradas do governo, eles faziam edições novas sobre isso, botavam a pessoa na frente da pessoa, na imagem, eles iam fazendo modos para eliminar as pessoas das fotos. Eles manipulavam a imagem. Eu até vou pôr aqui os artigos para vocês também sobre as fotos do Lee Harvey Oswald, que foi a pessoa acusada de ter assassinado o presidente JFK, né, o John Fitzgerald Kennedy, que essa foto, quando foi divulgada, que era a foto do Oswald com um rifle na mão, que seria uma evidência de que ele teria o rifle que matou o Kennedy, na época, muita gente questionou essa foto dizendo que ela era montagem, que ela era falsa, que ela, a sombra não correspondia à luz do sol, que a postura que ele estava era impossível de ser feita porque estava fora de equilíbrio. Ou seja, fizeram várias teorias conspiratórias sobre essa foto e agora, recentemente, alguns anos atrás, fizeram estudos sobre essa foto com modelos 3D e comprovaram que a foto é genuína, que não teria tecnologia na época, em 63, para manipular a foto de modo que fosse convincente com tal grau de realismo. Então, assim, as fotos, elas podem revelar de fato a realidade, elas podem revelar de fato uma coisa concreta, mas também pode ser altamente manipulativa. Você pode pegar uma foto, eu já mencionei aqui um caso que é uma foto dos anos da depressão, da Grande Depressão dos Estados Unidos, que é uma foto de uma mãe com os filhos atrás e parece que as crianças estão chorando, escondidas, que demonstraria a pobreza, que demonstraria a tristeza das pessoas, né, o desalento das pessoas. Essa foto demonstra, na verdade, que as crianças estavam rindo, elas estavam envergonhadas e estavam rindo, se escondendo atrás da mãe. E a impressão que dá é que elas estão tristes, chorando, né, desesperadas. Então as imagens nem sempre revelam exatamente aquilo que a gente quer que elas revelem, ou o próprio fotógrafo pode usar de um modo diferente para transmitir uma outra mensagem distinta. E basta pensar também, por exemplo, no caso de terraplanistas, né? Você tem pessoas que têm fotos, por exemplo, tiradas do espaço, da Terra, fotos da NASA, e as pessoas não acreditam nisso, elas acham que é manipulação, elas acham que é uma conspiração global entre agências espaciais para manipular a percepção das pessoas a acreditarem que a Terra não é plana, que a Terra é esférica. Então, às vezes, você tem comprovação de fato, olha aqui, ó, tá aqui a foto, tá aqui a imagem, tá aqui a comprovação, e mesmo assim as pessoas não acreditam.
Então não é tão simples a relação nossa com as imagens. Elas podem ser usadas para manipular, para distorcer, elas podem ser usadas para mostrar a realidade, e elas podem mostrar a realidade e mesmo assim ninguém acreditar naquela foto. Então não é tão simples assim. Por exemplo, a foto aqui do sujeito com o Fidel Castro, ela é real. Só que não é o Marco Aurélio Mello, é o Ricardo Noblat. A foto é autêntica, mas a mensagem passada ontem, né, compartilhada por bolsonaristas, é falsa. Quando a gente entra numa era agora que é totalmente permeada por fake news, por mentiras, por dissimulações, por distorções voluntárias da realidade, fica mais complicado ainda a gente navegar no meio de tanta informação assim e tantos dados e tantas mensagens conflitantes. A gente entra numa era agora chamada de deepfake, né, que é quando você tem simulações de vídeo, por exemplo, edições de vídeo que manipulam completamente a nossa percepção, que a gente não sabe dizer se é de fato aquela pessoa falando ou não. A gente tem manipulação de voz das pessoas, a gente tem, sabe, tantos recursos tecnológicos agora para poder recriar a realidade e criar mentiras que logo a gente não terá mais as condições de distinguir o que é real do que não é. E isso é altamente preocupante, porque a gente já tem esse problema. A gente já tem pessoas que recebem mentiras no WhatsApp, textos mentirosos, e não sabem distinguir se aquilo ali é real ou não. Imagine quando chegar no ponto agora que você vai assistir eu falando aqui e você não vai saber se sou eu ou não falando. Isso é totalmente assustador. Isso parece extraído de filme de ficção científica, mas já é uma realidade, já está muito próximo de tornar algo usado para fins políticos eleitoreiros, para que alguém faça um vídeo falso de algum político candidato opositor, faça um vídeo falso e divulgue como se fosse real. E daí para você explicar que aquilo ali é falso, você vai levar muito tempo e certamente não terá o mesmo alcance que a mentira, porque a mentira se espalha muito mais rapidamente. É algum fator psicológico também que leva a pessoa a compartilhar a mentira de maneira desesperada. Então, para concluir esse vídeo aqui, tem 2 pontos mencionados aqui, que primeiro foi a charge do Aroeira compartilhada pelo Ricardo Noblat, que agora o governo quer processar, né? O presidente quer processar essas pessoas via Estado, usar a PGR e usar a Polícia Federal para investigar um jornalista por compartilhar uma charge. E aqui entra a esfera da liberdade artística, né? De um artista, um cartunista fazer uma charge e agora ser investigado por causa disso, né? No caso, não sei se vão investigar o Aroeira, mas vão investigar o Noblat, que é um crítico ao governo, né? Basta pensar aqui que eles vão querer silenciar uma voz crítica ao governo Bolsonaro. E o segundo ponto tem a ver com a foto do Noblat com o Fidel Castro, que foi compartilhada pelos bolsonaristas como uma evidência de que o Marco Aurélio Mello é, na verdade, comunista. Então, assim, é uma distorção completa da realidade. São pessoas que vivem no mundo de delírio, no mundo de conspirações, no mundo de comunistas querendo tomar conta do Brasil e fazer uma revolução e mandar os bolsonaristas para o Gulag. Ou seja, é um mundo de delírio mesmo que não existe. Não existe nenhuma possibilidade nem remota de uma revolução comunista no Brasil. O Marco Aurélio Mello não é comunista, o STF não é comunista, nós aqui não somos comunistas. Então, assim, é realmente um mundo delirante agora, que você tem que ficar o tempo todo confrontando mentiras, tentando provar o que é o fato e a realidade. E vale mencionar também o último ponto, que é a publicação agora impressa do livro Minha Especialidade é Matar, que vai sair no Brasil pela Cota Editorial e em Portugal também, com distribuição para a Europa. Quando tiver informações sobre o livro na Europa, eu passo para vocês também, que vocês que moram fora possam comprar também. E as traduções a gente começa a avançar hoje, né? Eu vou mandar mensagem para todo mundo aqui sobre as traduções, para a gente poder criar grupos de tradução e acelerar esse processo, e quem sabe em uns 15 dias aí a gente já ter traduções para inglês, espanhol, italiano e francês. Então já começar a espalhar a mensagem e mostrar para o mundo como esse Bolsonaro é bizarro, como é uma figura pavorosa, o perigo que ele representa para a democracia brasileira. Me digam o que vocês pensam sobre os tópicos abordados aqui, sobre a charge e sobre a manipulação das fotos, né? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia, e a gente se vê por aí. Abraços e até mais. Tchau!